Olá pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos ao canal Direto aos Fatos e hoje eu e a Cissa iniciamos um novo quadro que são as notícias dos Estados Unidos, porque eu sei que vocês têm curiosidade de saber o que acontece e como anda o governo do BD ou Biden, né Cissa? Como é que anda as coisas aí? Caóticas, completamente caóticas. Não tínhamos inflação, agora temos, não tínhamos aumento de combustível, aí sequestraram a parte de informática do oleoduto, aí parou de ter combustível em algumas áreas e o preço aumentou no resto do país, fizeram a mesma coisa com a JBS daqui, então o preço da carne também aumentou. Então, tá uma maravilha, tá tudo aumentando, as cidades, feito Nova York, estão um caos com violência e tudo, todo mundo querendo sair dos estados democráticos e irem para os estados republicanos, mas, segundo a CNN, a MSNBC, está tudo bem, está tudo uma maravilha, todo mundo adorando e pronto, né? Então, segundo a grande mídia, Estados Unidos continua sendo os Estados Unidos o sonho de qualquer pessoa, o sonho americano. Isso, agora para os americanos que estão aqui, esse sonho está virando um pesadelo, então. Cissa, saiu uma matéria aqui no Brasil com a seguinte chamada: pesquisadores chineses encontram um conjunto de novas pestes chinesas em morcego. Eu achei muito interessante essa notícia, porque veio num momento bem oportuno, onde o mundo sabe que saiu do laboratório chinês em Wuhan, inclusive os e-mails do Fauci fala disso, e financiamento dos Estados Unidos para esse laboratório, enfim. Eu falei no meu vídeo de ontem, na sexta-feira, que existe a mulher morcego dentro do laboratório de Wuhan, que ela faz diversos experimentos, testa diversas cepas em morcegos. Eu estou mentindo? Você pode falar sobre isso, por favor? Não estamos mentindo, assim, o Batman é uma figura de quadrinhos e tudo, de filme, tudo bem. Agora, a Batwoman existe de verdade, mas não tem relação nenhuma com o Bruce Wayne. O nome dela é doutora Zhengli, e ela é uma pesquisadora de vírus do laboratório de Wuhan, e ela estava fazendo uma pesquisa que, inclusive, está nos e-mails do Fauci. Se as pessoas que estão duvidando da sua integridade forem pesquisar aqueles e-mails, eu até postei no meu grupo do Telegram o link para os primeiros 3.234 e-mails. Se eles quiserem, é só ir no e-mail, um e-mail de abril de 2020, que eles vão ver que ela realmente fazia pesquisa, teve um problema de soltar esse bichinho lá no laboratório, e ela foi obrigada a fechar esse laboratório, porque um dos pesquisadores dela morreu quando teve esse vazamento. E uma outra coisa, volta lá para esses e-mails e dá uma olhada num dos últimos, lá na página 3.220, uma coisa assim, que nessa página tem a receitinha bonitinha lá de como eles fabricaram o vírus, inclusive dizendo a temperatura que eles usaram, pressão, assim, os elementos, tá tudo ali, a receitinha toda bonitinha. Então, isso você não está inventando, não está mentindo. E outra, gente, para quem continua duvidando disso, eu tenho que esclarecer aqui, porque muita gente fala isso quando escutam a gente. Eu não fui na Dark Web, na Deep Web, nesses lugares todos, para pegar esses e-mails. Não, esses e-mails saíram da corte, saíram através de um juiz, porque uma empresa aqui, que se chama BuzzFeed, que é uma rede até de comunicação, eles têm sites e tudo, eles entraram com uma ação na justiça americana, lá em Washington, D.C., que é onde fica a capital dos Estados Unidos, pediram para o juiz para liberar os e-mails do Fauci, e o juiz liberou porque existe aqui uma lei que se chama Freedom of Information Act, que é a lei de liberdade de informação, pela qual cada cidadão tem direito de pedir as informações de funcionários do governo. Assim, não existe aqui essa coisa de o gasto com cartão de crédito do governo é secreto. Não, aqui é tudo transparente e qualquer pessoa pode pedir acesso a isso, e foi assim que aconteceu. Não é uma coisa mirabolante, não é mentira, não é nada inventado. Não é teoria da conspiração, os
os malucos da direita do chapéu de alumínio, que nem eles gostam de nos chamar, né, Cissa? Não, muito pelo contrário. Nós, os malucos da direita, do chapéu de alumínio, fazemos tudo legalmente. Nós vamos para a corte, nós pedimos tudo bonitinho. Nós somos a favor da lei e da ordem. Nós não jogamos por regras diferentes do outro lado. O outro lado, não. Eles vazam informação, passam para um e passam para outro. A gente não. A gente faz tudo certinho. Até porque, se a gente está apontando o dedo para o outro, tem 3 apontando de volta para a gente. Então, a gente não quer que depois eles falem, não, mas vocês foram desonestos. Não, a desonestidade não é desse lado aqui não, meus amigos. Deixa a gente com o nosso chapéu de alumínio. Cissa, por falar em desonestidade, quem praticou desonestidade eleitoral foi o Biden, quando falou para os estrangeiros, venham para os Estados Unidos, que vocês vão ser abraçados, beijados e ganhar o tão sonhado green card. Parece que a Kamala Harris esteve, se não me engano, na Guatemala, falando assim, pelo amor de Deus, não venham para o nosso país, porque se vocês vierem para os Estados Unidos, nós vamos te expulsar e ainda vamos fazer uma lei sobre isso. Como que os americanos estão vendo isso? Porque isso é estelionato eleitoral. Bom, mais ou menos, né? Porque essas pessoas não votam porque eles não são cidadãos americanos. Os cidadãos americanos estão achando o máximo, está todo mundo adorando, porque eles vêm para cá e roubam os empregos e baixam o salário mínimo das pessoas e tudo. Então, quem está aqui está achando maravilhoso. Agora, as pessoas que estavam pensando em vir para cá pedir asilo, desculpa, esses não estão gostando nem um pouco. Só que tem uma coisa, o Biden falou, vem a mim, as criancinhas, uma coisa assim, falou, vem para cá, e ele não contava com a astúcia do pessoal da Suprema Corte, porque o que aconteceu? Nessa semana, antes da Kavala ir lá para El Salvador e depois para o México, a Suprema Corte tomou uma decisão em relação ao caso de um imigrante legal específico, mas aí se aplica a todos, que ele estava aqui ilegalmente e ele pediu o green card. E negaram. E aí ele apelou para a Suprema Corte falou, olha, não, você veio para cá ilegalmente, então você não tem o direito a esse green card. E o que acontece com isso? Eles não tendo direito ao green card, eles não têm o direito a eventualmente virarem cidadãos americanos. E aí eles não votam. Então, para o Biden e para a Kavala, perdeu completamente o interesse em trazer essas pessoas, porque eles queriam trazer para que eles chegassem aqui e votassem para os democratas. Como a Suprema Corte foi lá e cortou as asinhas deles, perdeu o interesse. Então, agora eles estão falando, não venham. Texas agora está falando, se vocês não vão construir o muro, nós vamos continuar construindo aqui. E agora a administração está falando, tudo bem, não vamos mexer nisso, está mandando mais avião com gente deportada para tudo quanto é canto. E tá ótimo, porque, assim, acabou com o curral eleitoral deles e, graças a Deus, porque a Suprema Corte tem dado muitas vitórias para o lado republicano. As pessoas estão com medo da Suprema Corte virar demoniocrata e tudo, mas não. Essa decisão, por exemplo, que foi contra esse imigrante ilegal e que acabou afetando vários outros que estavam esperando essa decisão, ela foi de 9-0. Ou seja, todos os juízes votaram contra essa decisão, inclusive os juízes, que a Glória Sotomayor, que é muito demoniocrata, o Roberts, que vai de um lado para o outro. Então, foi uma decisão até bem surpreendente, o placar foi bem surpreendente de ter sido 9-0. Então, assim, isso provavelmente só vai piorar, muita mais gente vai ser deportada, o que eu acho ótimo, e agora talvez as pessoas comecem a parar de vir para cá. Só que Kavala, até agora, não foi para a fronteira, não tem a menor intenção de ir, está fingindo que nada está acontecendo, mas porque estão querendo também, apesar disso, infiltrar essas pessoas nos estados republicanos. Por mais que eles não possam agora votar e não possam pegar cidadania, mesmo assim eles tiram os empregos das pessoas, então os números pioram, então eles continuam tendo um interessezinho em manter algumas pessoas aqui, mas já não é o interesse que eles tinham antes. Cissa, como é que vocês estão encarando a história das vacinas? Aqui saiu uma matéria de que Biden vai doar vacinas, enquanto o mundo está reclamando da falta de vacinas, né? Existe aí uma
um desejo pela picadinha. Um dia vou compreender esse desejo, né? Um dia eu vou parar para entender o outro. Mas como é que vocês estão vendo essa doação, sendo que há pessoas que querem ela? Ai, Camila, esse desejo pela picadinha, Freud explica. Mas, mas o negócio é que ele não está doando isso porque ele é muito bonzinho, magnânimo. Ele está doando porque as pessoas não estão tomando. Então, se não estão tomando, vai vencer. Então, é melhor ele dar uma de magnânimo, porque é o que ele quer, e sair distribuindo, posando bem na fita. Mas muita gente aqui não está tomando, está se recusando, está dando muito problema. Então, ele realmente está. Assim, em Nova York, estão deixando a vacina, desculpa, o remedinho da Johnson vencer de propósito. Então, estão jogando dinheiro fora, praticamente, e os que não estão, os que estão quase para vencer, às vezes eles estão doando também. Mas muita gente não está tomando. Sim, até que em Nova York, muita gente até tomou, muito mais gente do que não. Assim, aqui no meu estado tem menos gente tomando do que no estado de Nova York. Mas está sobrando aqui, por isso que eles estão distribuindo. Até porque, depois dos e-mails, está havendo uma revolta. E ontem mesmo saiu, eu tive acesso a meu Deus, um estudo da Cleveland Clinic que fala justamente que quem já teve esse bichinho, que já está inoculado, então que não tem necessidade de tomar esse veneninho. E isso as pessoas estão pesquisando agora e estão chegando a esses estudos, e quanto mais eles estudam, quanto mais eles veem o que está realmente acontecendo, menos vontade eles têm de de tomar esse veneninho. E outra, muitas pessoas, assim, eu tenho uma amiga que tomou e teve um problema sério, teve que operar e tudo. Então, muita gente conhece alguém que tomou e realmente teve um problema. Então, depois que você conhece alguém que toma a segunda dose e tem um problema, você vai falar: opa, não vou esperar mais um pouquinho, não vou tomar agora, porque as pessoas esquecem, todo mundo acha que isso tudo está aprovado, não está aprovado. A aprovação foi uma aprovação de emergência para fazer teste em fase beta. Então, tem muita gente que agora está falando: peraí, vamos esperar um pouco, vamos ver o que vai acontecer. Então, é essa que está a situação aqui. Está sobrando, por isso que ele está dando uma de Joe, o magnânimo. Por isso que ele está falando, sou bonzinho, me beije. É tipo isso. Sim, por falando em sou bonzinho, ele mandou dinheiro para o Hamas. Logo, Donald Trump, que tinha colocado diversas sanções até para evitar mais atos terroristas nos Estados Unidos, Biden falou: não, vamos dar dinheiro para esses pobres coitados terroristas, né? Porque afinal, como que eles vão se armar? Comprar bomba, se organizar, viajar pelo mundo, atacar pessoas? Não, vamos ajudar. Como é que os americanos têm enxergado o dinheiro deles, dos impostos, suado, indo para grupos terroristas? Pois é, aqui está tão interessante pelo seguinte, o Titubidê, primeiro, ele está se submetendo à vontade do que a gente chama aqui de Jihad Squad, que são as 3 mulheres da Jihad, que é a Ilhan Omar, a Rashida Tlaib e a Alexandra Ocasio-Cortez, a AOC. Porque as 3 são completamente malucas, são extremamente radicais e têm uma agenda, assim, pró-guerra, pró-comunismo e tudo. E ele cedeu à vontade dessas 3 loucas, que, se Deus quiser, não vão se reeleger. E essas 3 loucas, assim, devem estar ganhando dinheiro de alguma forma com isso. Mas se elas não estão, Titio Bidê com certeza está. Porque o que ele fez? Ele deu o dinheiro aliás, ele deu dinheiro para Israel, autorizou que Israel usasse uma grande parte desse dinheiro para comprar armamento, para reforçar o Dome que eles têm, aquela coisa de proteção que eles têm, que eu esqueci qual é o nome, que é aquela coisa redonda. Então eles deram dinheiro para lá. E o que eles vão fazer? Bom, a gente ganha mais dinheiro se a gente der para lá, e aí eles compram armamento aqui, mas se a gente der para o Hamas atacá-los, e aí a gente ganha dinheiro dos 2 lados. Então está acontecendo isso. E também mandando dinheiro para o Hamas, quem financia o Hamas, de certa forma, é o Irã. E Titio Bidê e o Irã são muito unidos, né? Então, é uma forma também dele ajudar o Irã, de alguma maneira, e continuar a fomentar a guerra, porque todo mundo fala:
Trump queria a guerra, era o senhor da guerra. O Trump acabou com as guerras, criou a paz, fez vários acordos de paz no Oriente Médio. E o que aconteceu com Titio Bidê? Titio Bidê faz justamente o oposto, porque os democratas amam a guerra e as pessoas aí não entendem isso. Então, a primeira coisa que aconteceu quando o Bidê entrou foi falar: não vamos tirar as tropas do Afeganistão. Então, as tropas continuam no Afeganistão e sabe-se Deus por quanto tempo. Eles dizem que vão tirar em 11 de setembro. 11 de setembro, para qualquer americano, é um dia muito importante por causa dos atentados. Então, ele ter usado essa data, ficou todo mundo com a pulga atrás da orelha. E agora ele dando dinheiro para o Hamas, também o Irã está fazendo o bidê de gato e sapato, porque eles voltaram a fazer enriquecimento nuclear e testes, essas coisas. Teste não, desculpa, mas enriquecimento de urânio, eles estão trabalhando nisso de novo, e agora dando dinheiro para o Hamas, ele está continuando a fomentar guerra naquela área, porque é como eles ganham muito dinheiro. Então, sabe, as pessoas às vezes têm preguiça de pensar um pouquinho no que está acontecendo, eles acham que é só que os democratas são os bonzinhos, mas não são, sabe? Observem as ações mais do que as palavras. As palavras deles sempre contradizem as ações. Então, eu acho que é meio que por aí, sabe? É um jeito deles ganharem dos dois lados. Inclusive, Cissa, existe a famigerada gaiola, né? Que colocaram na conta do Donald Trump, que separa criancinhas dos pais, e aquela cena toda. Essas jaulas, elas estão lotadas aí nos Estados Unidos, né? Na fronteira. Kamala Harris foi lá, resolveu, como é que ficou? Quem realmente fez essas gaiolas? Uns falam que foi o Obama, outros falam que foi o Clinton, e quem assumiu o filho, né? Quando o filho é bonito, todo mundo quer, quando o filho é feio, é do vizinho. Quem assumiu esse filho foi o Trump, né? Jogaram no colo do Trump sem DNA, sem nada. Como é que fica essa história? Quem construiu as jaulas? Como é que está? E a Kamala Harris, que foi designada para resolver esse problema, resolveu? Olha, realmente isso já tem muito tempo que existe desde a era do Clinton, mas na época do Obama piorou muito as condições aonde deixavam as crianças, e realmente eram quase que jaulas. O Trump foi lá, deu uma bela melhorada, mas assim, aí a imprensa aqui, principalmente CNN, MSNBC, falaram que ele era um monstro e tudo. Aí foi até a Alessandra Ocasio-Cortez, foi muito engraçado, porque ela foi para uma cerca, ela disse que foi visitar as crianças, foi para uma cerca, se vestiu toda de branco, foi para uma cerca, tirou umas fotos assim, posando, e aí viram que a cerca não era no Texas, era longe de onde estavam as crianças, essas coisas, bem tipo o Kavala está fazendo agora, que ela finge que vai para a fronteira e não vai. É mais ou menos a mesma coisa. Então, esse problema das crianças continua nas mãos da Kavala. O que aconteceu foi que eu estava vendo hoje que ontem o Bidê teve um ataque histérico com o Xavier, que é o responsável pelo departamento que teria que cuidar dessas crianças, do que está acontecendo lá, mas porque o que eles fizeram foi que eles mudaram a legislação. Antigamente, qualquer um entrava aqui com as crianças, eles colocavam as crianças nesses abrigos, depois liberavam e qualquer pessoa pegava a criança. Com o Trump, o que aconteceu foi o seguinte: as crianças entravam aqui, eles faziam o exame, as pessoas alegavam que as crianças eram da família. Bom, podiam alegar o que quisessem, porque faziam um exame de DNA para saber se era mesmo. Isso embaixo do Trump, que aí ele falava, olha, só vai para quem for da família. E aí, de repente, mandava as crianças de volta para a família deles ou mandava para alguém da família daqui dos Estados Unidos. Era um pouco diferente, mas aí tinha realmente que provar o laço familiar. Titio Bidê, a primeira coisa que ele fez foi abolir isso. Então, as crianças estão entrando com qualquer pessoa, vão para qualquer lugar. A gente sabe muito bem que o Titio Bidê é dono da ilha do lado da ilha do Epstein. Então, só para deixar bem claro com quem a gente está lidando, e tem as fotos deles também cheirando bastante gente. E ele agora mandou o Xavier tirar essa política do Trump, agora as crianças vão para qualquer canto, ninguém está nem aí, o que é um absurdo, porque existe esse problema sério de tráfico de pessoas aqui, inclusive de tráfico de miúdos. Então, a gente tem que ficar atento, mas agora tá Deus dará isso, mais ou menos. Você está falando em Deus dará. Aqui no Brasil a gente tem a percepção que o Trump que o Biden voltou a se curvar para a China, liberando os aplicativos como o TikTok, que a gente sabe que espiona pessoas.
parando a investigação de onde que veio o flango frito. Qual que é a sua percepção? Ele está abrindo realmente os Estados Unidos para a China? Está com medo que a China fale alguma coisa a respeito do Hunter Biden? O que está rolando? Todas as alternativas acima, se fosse uma prova de múltipla escolha. É tudo isso e muito mais. Realmente ele está assim, fazendo todo o possível para agradar a China e para não ter nenhum problema financeiro em relação a eles por causa dos contratos do filho. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que ele quer realmente que o Xi Jinping controle o que está acontecendo aqui, porque o Xi Jinping já mandou representantes para cá que humilharam completamente o Biden. No encontro do Alasca foi um exemplo, e várias outras vezes o Xi Jinping fica ameaçando guerra, fica falando que, sabe, eles estão na mão deles mesmo. Então, está uma coisa muito aberta, eles já nem escondem mais para quem manda realmente. Mas o povo americano está de olho e está falando, bom, peraí, o negócio não é bem assim, né? A gente precisa tomar um pouquinho de cuidado. Então, está tendo um pouquinho de pressão popular em relação ao Biden e um pouquinho contra a China e não aceitar tudo que eles estão impondo. As pessoas estão acordando, aos poucos estão acordando. Me diz uma coisa aqui, Cissa, esse aqui é o Biden, esse aqui é o Macron, correto? Parece que sim. Porque eles estão na Suíça, se eu não me engano, né? Eles foram para o encontro lá, não sei se é na Suíça ou se é em algum outro lugar, mas eles foram para o encontro na Europa. Quero te fazer uma pergunta. Cadê as máscaras? Eles são de uma raça superior que não precisa usar máscara, ou é por hipocrisia pedir para a sociedade usar, enquanto em encontro de milionários eles podem ficar sem, os funcionários aqui do fundo tudo com máscara? Mas olha, eu acho até que pelo menos agora a hipocrisia está acabando. É só eles falarem que o Fauci nos e-mails tinha razão, não no que ele fala, mas nos e-mails ele tinha razão, porque o Fauci sempre falou que aquilo lá não servia para nada, né? Assim, em público ele falava para usar uma, falou depois para usar duas, mas pelos e-mails ele falava que não servia para nada, que não era para usar, então eles só estão seguindo a diretriz dele. Agora, só não imponham na gente, né? Mas aqui nos Estados Unidos, pelo menos, muita gente já não está mais usando, porque quem queria tomar a picada já tomou, e quem não queria, não tomou, não vai tomar, mas está todo mundo falando, olha, vocês tomaram, vocês estão imunizados, então está tudo bem. E a gente viu pelo Texas, principalmente, quando eles aboliram, que o número de mortes foi a 0. E eles reabriram o estado. Então, essa hipocrisia deles já está indo por água abaixo. Por isso que eu acredito que, em pouco tempo, essa história da focinheira vai acabar. Cissa, para a gente finalizar, o que a gente pode esperar dos Estados Unidos para a semana que vem? E-mail do Fauci, picadinha. O que titio Biden está pensando para o mundo? Olha, Biden está quieto, né? Eu não sei que novidade ele vai trazer lá da Europa, porque ele estava querendo impor aquele imposto de 15% para o mundo inteiro e tudo, eu não sei. Foi até aprovado lá no G7, mas eu não sei como é que vai ser a implementação disso, porque aí ele precisa de apoio do Senado aqui e do Congresso. Do Congresso ele até consegue por causa da Nancy Pelanca, mas do Senado eu já não sei. Mas o que eu acho que vai acontecer é que o pessoal do Senado está se movimentando muito para convocar o falso do Fauci de novo, para ele dar satisfação sobre o que está sobre as mentiras dele, porque ele cometeu o crime de perjúrio. E para os republicanos isso é uma coisa muito séria, porque o General Flynn foi preso justamente por perjúrio quando ele não cometeu perjúrio nenhum. Então a gente está só esperando esse desenrolar, e a gente vai ver isso muito provavelmente semana que vem, principalmente com os senadores Kennedy e com o Paul, com o Rand Paul. Esses vão tentar colocá-lo atrás das grades, no mínimo por perjúrio, até que talvez alguma outra coisa aconteça. Então a gente pode ter esperança de ver o Fauci atrás das grades? Não, assim, não na semana que vem, não vai demorar um pouquinho, mas semana que vem ele já vai ter que começar a responder pelos crimes, muito provavelmente, e semana que vem também
tem a contagem de Maricopa, que termina, que é um dos condados aqui que está tendo auditoria. E hoje até foi uma delegação de 9 outros estados para lá, e então está sendo muito interessante, porque talvez a semana que vem outros estados decidam fazer essa auditoria forense nos mesmos moldes que estão fazendo em Maricopa, e também Maricopa terminando essa contagem, aí já passa para a segunda fase, que é a fase de fazer o relatório e deles decidirem tudo que vão... E aí a gente vai ver quais vão ser as consequências, se eles encontraram fraude, se não encontraram, como, quando, onde, essas coisas todas. Cissa, para a gente te acompanhar na semana, para saber o que vai acontecer segunda, terça, quarta, quinta e sexta, a gente te assiste aonde? No meu canal, Cissa Bailey é o meu nome, eu troquei o nome do canal, agora é só Cissa Bailey, e as minhas lives são todos os dias ao meio-dia em ponto. Então, Meio-dia do Brasil. Meio-dia do Brasil, então almocem comigo, liga lá, e às vezes as lives ficam longas, então pode botar velocidade mais rápida, mas participem. E eu sempre abro para perguntas no fim, então quem tiver alguma dúvida, entra lá, manda pergunta no final, que se eu souber eu respondo, se eu não souber eu digo que não sei. E o Instagram e o Twitter, Cissa? Eu tô no Twitter também, o Twitter é a mesma coisa, Cissa Bailey, então @Bailey Cissa, e o Instagram, eu não olho muito, Instagram eu não posto muita coisa de política lá também não, meu Instagram é mais fofo, e o Facebook eu não aceito ninguém, porque o Facebook é para família, mesmo assim eu entro mal e porcamente, mas eu tenho o grupo do Telegram, o grupo do Telegram é mais legal, eu posto muita coisa lá, e o Telegram também é Cissa Bailey. É o grupo aberto do Telegram Cissa Bailey. Isso. De qualquer forma, pessoal, tá tudo aqui na caixa de informações. Aperta a setinha, são os 3 primeiros links: canal, Twitter e grupo do Telegram. Não esqueçam, claro, de curtir, compartilhar, mandar para o coleguinha, e sempre coleguinha esquerdista, porque nada mais legal do que ver esquerdista tirando a cueca pelas cabeças. Cissa, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada a você, Camila. Obrigada mesmo. Obrigada a todos vocês. Beijo enorme. Pessoal, fiquem todos com Deus. Uma boa noite, porque amanhã de manhã a gente tem o Giro Europa com o Ivan Kleber. Fiquem todos com Deus e até daqui a pouquinho.